Paz do Senhor, irmãos. Pode se assentar e aproveite e abra sua Bíblia juntamente comigo em Mateus, no capítulo de número 1. Se eu passar, falaram que eu posso ir até meia-noite, mas aí os irmãos podem sair às 7h30. Mateus, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 18. Mateus 1, 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Senhor querido, Pai eterno, mais uma vez entramos na Tua presença nesta noite, pedindo-te, ó Deus, que Tu venhas falar aos nossos corações. Pai querido, nós neste momento deixamos de lado toda a preocupação, ó Deus, com o que está acontecendo lá fora, com o que está acontecendo no meu lar, com o que está acontecendo na minha casa e com o que está acontecendo no meu coração. Nós abrimos o coração a Ti, ó Deus, para que Tu venhas falar conosco. Santo Espírito que habita em mim, fala conforme o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Fim de semana que vem nós comemoramos o Dia das Crianças, como foi falado aqui. E algumas crianças estão sem pais, sem mãe. Já ouviram falar do processo de adoção? Algumas crianças vão para um processo de adoção, onde famílias se colocam em fila para adotar uma criança. E aí um grupo de pessoas especialistas vão avaliar aquelas famílias que estão lá buscando adotar uma criança, para saber se essa família tem condições financeiras, psicológicas, para criar aquela criança. Provavelmente vocês já também ouviram histórias parecidas com a seguinte: uma família se aproxima de outra família e conversa com esta família e diz assim: olha, você pode cuidar do meu filho? Antigamente acontecia muito isso. Eu conheço alguns casos. A pessoa chega: olha, eu não tenho condição, eu não consigo criar, não consigo mais educar, e eu vejo em vocês condições para isso. Não dá para a gente imaginar o que acontece na mente, no coração de um pai, de uma mãe, da criança, dos futuros pais, que toma essa decisão e desistem dessa criança. Essa ilustração é só uma ilustração que mostra a busca de uma família para um filho. Vocês já pensaram que Deus também buscou e escolheu uma família
um pai, uma mãe para o seu filho? O Pai da luz, o Todo-Poderoso, para continuar desenvolvendo o seu plano de redenção, Ele envia o próprio Filho, Jesus Cristo, para assumir o corpo humano e viver na terra, mas não como qualquer um. Ele iria fazer parte de uma família. Então Deus escolheu um homem muito peculiar, para que por muitos anos, aqui na terra, o seu próprio filho tivesse um pai aqui na terra. E nesses dias, depois de muitos anos de cristão, de crente, pela primeira vez, eu levei em consideração essa verdade. Deus escolheu um pai para o seu filho. O Pai das luzes, o Deus Todo-Poderoso, busca para o seu filho um pai. E quais deveriam ser as características desse pai, desta família que iria acolher o Cristo, o Redentor? Sabemos que por vários anos na terra, José recebeu quem ele sabia ser seu filho, não consanguíneo, e deu toda a sua vida para cuidar, para proporcionar a ele tudo o que Deus já tinha planejado. Não parece que esse pai, José, era diferente de todos? Tremendo. Por que José? Nós temos uma tendência, por razões compreensíveis, a nos concentrarmos na mãe de Jesus. Mas poucas vezes fazemos justiça a quem foi o pai do Cristo. E nos versículos seguintes, nós vamos ver algumas características que distinguem José dos demais, que distinguem José e que fizeram ele ser um bom pai, um bom marido, um excelente homem. Vamos ver características bíblicas de um pai e tomar estas características como base para que nós possamos ter bons filhos, para que possamos ter uma excelente família, para que as nossas crianças sejam crianças diferentes. Pense comigo, Deus nos deu um filho, uma filha ou 2 filhos, pensando que nós iríamos cuidar deles, fazer o bem para eles, instruí-los. E para isso, com certeza, Deus nos equipa, nos capacita para que eles sejam abençoados, cuidados, amados e conduzidos no caminho de Cristo, conduzidos na palavra. Eu sei disso porque sou pai de 2 crianças. Se, com a graça de Deus, em 1 mês e meio, mais ou menos, eu completo 15 anos de casado. E 11 anos, e algum tempo mais, que já sou pai. E sei que se não fosse por Ele, as minhas crianças não estariam como estão hoje. A minha família não estaria firme como está hoje. Vamos aprender com o pai do próprio Cristo. Versículo 19 diz assim, primeira característica de José. Versículo de número 19 diz: mas José, seu esposo, sendo justo. Primeira característica de José, justo.
Na Bíblia sabemos que justo significa reto, mas também sabemos que o significado mais comum da Bíblia, quando se refere a um justo, é aquele que tem uma relação de amor com a palavra. Aquele que ama a palavra, aquele que ajusta a sua vida, a sua conduta, o seu modo de ser com a lei de Deus. Um justo é aquele que abraça a lei do Senhor, vive de acordo com a lei de Deus, é uma pessoa que ama toda a palavra. A primeira característica que Deus quer que nós tenhamos como pais é que nós sejamos justos, amando a palavra. Não haverá característica melhor para um pai, para uma mãe, para um marido, para uma esposa, do que amar a palavra. Quem ama a palavra, ama a Deus. Quem ama a palavra, ama Jesus Cristo. Quem ama a palavra é transformado. É transformado à imagem do próprio Cristo. Quem ama a palavra, amará a sua família, amará os seus filhos. Tenho certeza que quando os meus filhos olham para mim, notam em mim, mesmo eu sendo uma obra em construção ainda, mesmo eu sendo falho, com todas as limitações e defeitos que eu possuo, que quando eles olham para mim, veem que eu amo a palavra, que eu manejo a palavra, isso traz uma segurança para eles. O coração deles se torna mais seguros. Eles vêm, eles imaginam, eu sei que eles imaginam, meu pai está tendo aula com Deus, meu pai Deus está trabalhando na vida do meu pai, Deus está repreendendo o meu pai, Deus está equipando o meu pai, Deus está trabalhando na vida do meu pai, porque ele lê a palavra, porque ele ama a palavra. Isso traz segurança aos filhos. Os filhos se sentem mais seguros quando veem que os seus pais amam a palavra. Que tudo o que ele fala, a forma de agir, vem com base na palavra. A palavra, ela é poderosa para nos transformar. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 17, é bem conhecido. Diz assim, versículo 15 de 2 Timóteo, e que desde a infância sabes as sagradas escrituras, que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo, falando a Timóteo, a palavra nos torna sábios, nos dá uma perspectiva correta de todas as coisas, de como agir, do que fazer, nos ajuda a tomar as melhores decisões. A palavra nos torna sábio. Ele continua. Sábio para quê? Sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Sim, a salvação é um dom que se recebe, mas é um caminho que se percorre. A palavra é a nossa melhor companhia no caminho para a salvação. Não há companhia melhor do que a palavra. Versículo 16. Toda a Escritura, a Bíblia inteira, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus. Cada frase, cada vírgula, cada palavrinha, cada expressão foi soprada pelo Espírito Santo de Deus para os autores registrarem. Toda ela é inspirada. Para quê? Ela diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil. Útil. Útil para quê? Útil para ensinar. Útil para repreender, útil para mostrar o que está ruim. A palavra é como um espelho, que quando você se coloca na frente dele,
você começa a ver que nem tudo está bom. Alguma coisa está boa, outras precisam melhorar. A palavra nos traz à luz o que está ruim, mas também ela é útil para corrigir o que não está bom. Ela é útil para educar na justiça. E com qual finalidade? Para quê? Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra é como um médico. Você senta na frente, ele te faz perguntas assertivas, sabendo a diferença é que a palavra sabe quais são as respostas, faz o diagnóstico, entrega o remédio e cura. José era um homem justo, porque ele amava a palavra. Vamos amar a palavra. Salmo 112 possui uma linda conexão entre o amor pela palavra e os filhos, e os nossos filhos. O pai que ama a palavra tem condições de desenvolver uma geração poderosa em Deus. Olha o que diz o Salmo 112, versículo número 1. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Bem-aventurado o homem que ama a palavra. E o que diz o versículo 2? A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Aquele que ama a palavra vai ser dotado, cheio de recursos, de capacidades, de unção do Espírito. Para quê? Para influenciar de forma determinante a vida dos seus filhos, a vida das suas crianças. E o que pode acontecer depois disso? A descendência daquele que ama a palavra, que influencia os filhos, é poderosa na terra. Sua geração é bendita. Seus filhos e os filhos dos seus filhos são abençoados. A bênção de Deus está sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os filhos dos nossos filhos, porque amamos a palavra. Porque deixamos a palavra nos instruir, nos corrigir, nos ensinar. Porque deixamos que os nossos filhos sejam influenciados por nós através da palavra. Não há herança melhor para os nossos filhos do que os levar a amar a palavra, influenciá-los na palavra. Segunda característica de José. José era um esposo que amava. Versículo 19 continua: e a não queria infamar, não queria caluniá-la, resolveu deixá-la secretamente. José amava a sua esposa. Naquele tempo, o compromisso pré-matrimonial era um compromisso prévio ao casamento, que já era considerado como casamento. O esposo e a esposa, o marido e a esposa, somente não dormiam juntos, mas já eram casados. E para desfazer o casamento, ia ser difícil. Imagine a situação. Uma vez que José descobriu que Maria estava grávida, as escrituras diziam que ele não queria difamar, não queria
infamá-la, ou seja, ele não queria acusá-la. De acordo com a lei, o que era merecido numa situação como essa, uma gravidez desse tipo, era o apedrejamento. Morte por apedrejamento. Então José quis desfazer o noivado sem que ninguém soubesse, quietinho. Por quê? Para proteger quem ele ama. Porque ele amava. A segunda característica que Deus quer que tenhamos como pais, como homens, é que nós amemos a nossa esposa. Como esposa, que nós amemos o nosso esposo. Um bom pai ama a sua esposa. Quando um filho vê que o pai ama a mãe, ele se sente seguro. Quando um filho vê que a mãe ama o pai, ele se sente protegido. Isso fortalece o caráter, a identidade do filho. Então José amava Maria. Amar a nossa esposa é amar a nós mesmos. Amar a nossa esposa, como José fez, é perdoar. Efésios capítulo 5, versículo 25 e versículo 28 diz assim, Efésios 5, 25, vós, maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amar a esposa é se entregar por ela. Dar a própria vida por ela. Dar o seu tempo por ela. Dar tudo o que tem, tudo o que é, tudo o que possui por ela. Versículo 28 continua: assim devem os maridos amar as próprias esposas, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Primeira característica de José, amar a palavra. Segunda característica de José, amava a esposa. Terceira característica de José, Mateus capítulo 1, versículo de número 20 diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, enquanto José pensava nisto. José era um homem reflexivo, não era um homem impulsivo. Enquanto pensava, ele pensava antes de falar e antes de agir. Imagine a cena, ilustração, não está na Bíblia, é uma ilustração. José e Maria se viam todos os dias, todos os dias. Maria ia na padaria comprar pão para tomar um café no final da tarde com José na sua casa. Está lá José na porta da padaria, esperando Maria sair para acompanhá-la até sua casa para tomar o café. Haviam feito todos os preparativos para o casamento. Estavam contentes, alegres, entusiasmados, porque o casamento ia acontecer. Naquele dia, Maria vê José na saída da padaria e chega para ele: José, tenho algo para te falar. Preciso te contar uma coisa. E José, pois não, Maria. Não tem problema, depois você fala, vamos lá, vamos tomar nosso... Não, José, é muito sério o que eu tenho para te contar. É seríssimo. José já regala os olhos. Ele já começa a conjecturar. Tem a ver com o vestido do casamento? Rasgou, sei lá, perdeu, engordou um pouquinho, não vai servir. Não, José, não tem nada a ver com isso não.
Tem a ver com a festa, com o buffet. O buffet fugiu com o nosso dinheiro, não vai ter mais festa. Não, José, calma, não tem nada a ver com isso, não. Ele, pois, então, meu amorzinho, fala para mim do que você tem que é tão sério. E ela vira para José e diz, José, eu estou grávida. Conseguem imaginar José numa situação como esta? O golpe, a decepção, o medo, a angústia, a raiva que começou a permear, sentimentos negativos que acometem José naquela situação. José toma aquele baque, depois que ele aceita a realidade de tudo, não sabendo muito como reagir, na frente da padaria. Então ele pergunta, posso saber quem é o pai? E Maria diz, o Espírito Santo. Faz o exercício. Para nós que conhecemos a história, que somos crentes, passa batido. Mas imagine a situação. José era um homem atencioso, pensava, não era impossível. E diz a palavra que, pensando ele nisto, e o que faz? Um homem como José, justo, que ama a palavra, que ama a esposa, numa situação como essa. O que faz um homem justo, que ama a palavra, que ama a sua esposa, em qualquer crise, sendo até ela uma como essa? Busca o Senhor. José vai ao encontro de Deus, querendo fazer a vontade de Deus. E eu creio que o que ele fez foi refletir, orar, pedir por sabedoria e pediu por força em Deus. Versículo de número 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. A resposta veio. Deus respondeu. O anjo apareceu. Deus falou. Deus mostrou. Deus interviu. Porque ele era justo, amava a sua esposa. E pensava, buscava a Deus antes de qualquer coisa. José, sendo reflexivo e não impulsivo, colocou em prática um conselho maravilhoso que temos nas Escrituras, está em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Se puder, escreve lá no papelzinho, coloca lá no espelho do quarto, no espelho do banheiro, na porta da geladeira, no painel do carro, na mesa do escritório. Diz assim, Tiago 1,19, portanto, meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, José era um pai, um homem, um marido que amava a esposa, amava a palavra e primeiro ponderava antes de falar e de agir. Mas em Mateus capítulo 1, no versículo de número 24, diz assim, José, ao acordar do sono, fez como o anjo lhe havia ordenado e recebeu a sua esposa. Quarta característica de José, ele é um homem de fé, obediente e valente. Homem de fé, obediente e valente. Porque quando ele desperta, ele faz exatamente o que o anjo lhe ordenou em sonho. Ele acreditou, foi corajoso para enfrentar tudo o que viria. E sabe o que viria?
Sabe o que ele ia enfrentar pela frente? Veja lá em Mateus capítulo 2, versículo 13. Diz assim, versículo 13 de Mateus, no capítulo 2. E tendo eles partido. Aqui uma referência aos 3 magos que foram visitar Jesus, levar presentes. E tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Versículo 14, e levantando-se ele, tomou o menino em suas mãos de noite e foi para o Egito. José creu, José acreditou, obedeceu e teve que ser corajoso, porque agora se tratava de enfrentar a perseguição de um rei daquela época. Um pai, um marido que está disposto a fazer tudo que estiver ao seu alcance. Uma esposa que está disposta a fazer tudo que está ao seu alcance para proteger aqueles que são seus. José, não importa, eu vou sair agora à noite. Não sei nem como que vai ser a noite, mas eu vou, porque estão perseguindo o meu filho. Mateus capítulo 2, versículo 19, completa essa ideia. Diz assim, capítulo 2, versículo 19: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuram a morte do menino. Então, versículo 21, então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Essa obediência, esta fé colocada em Deus, fez com que ele agisse para salvar a sua família. Deus nos deu filhos, filhas, os quais Ele tem planos para os nossos filhos. Deus tem planos para os seus filhos. Deus tem plano para você que é filho. Deus tem plano. E esses planos precisam ser colocados em prática. E os pais são usados como recursos divinos para que os planos de Deus aconteçam na vida dos filhos. Quinta e última característica de José, para a gente encerrar. Eu sei que tem muitas outras, mas para a gente encerrar. José era um líder espiritual da sua casa. Um pai procura dar ao filho ferramentas para que ele possa passar pela vida de forma confortável, tendo o mínimo possível e necessário para viver. E Jesus acabou sendo carpinteiro como seu pai. Aprendeu o ofício com seu pai. E isso era o natural daquela época. Essa era a prática. Claro que ele foi o melhor dos carpinteiros. Eu creio que os móveis que ele fazia eram perfeitos. E tenho certeza que o preço era o melhor. Se bobear, uma lágrima, você já levava o melhor por uma bagatela. Claro que José procurou fornecer ao filho dele recursos, ferramentas, para que ele pudesse eventualmente progredir, assim como eu, como você, como nós pais, buscamos fazer para os nossos filhos. Mas eu creio que a melhor coisa que nós podemos fazer para o benefício dos nossos filhos é influenciá-los, é influenciar os nossos filhos. E para influenciar os nossos filhos, nós como pais temos que ser líder espiritual na casa.
Sua esposa é uma bênção, glória a Deus. Sua esposa ora com os teus filhos, glória a Deus. Sua esposa leva os teus filhos aos caminhos, glória a Deus. Mas nós, como homens, precisamos nos levantar como líderes espirituais em nossos lares, em nossas casas. A igreja de Cristo está precisando de homens, líderes espirituais, nos seus lares, nas suas casas, conduzindo sua esposa, sua família. Não delegue a sua responsabilidade à sua esposa. Não delegue a sua responsabilidade à sua sogra. Não delegue a sua responsabilidade ao seu sogro, ao seu pai. Nós precisamos assumir a liderança espiritual da nossa casa. E José era um líder espiritual. Lucas capítulo 2, versículo 21 e 22, diz assim, Lucas 2, 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser conhecido. Aqui estão José e Maria no 8º dia, carregando Jesus nos braços para ser circuncidado. E como José era justo, amava a palavra, ele sabia, entendia muito bem qual era esta necessidade. Fez isto em obediência à palavra, em obediência ao Senhor, sendo líder espiritual da sua casa, conduziu o menino para ser circuncidado. Versículo de número 22 diz assim, e cumprindo-se os dias da purificação dela, aqui está fazendo uma alusão, quando a mulher grávida, estava grávida de uma menina, ela tinha que ter 60 dias de purificação. Quando era um menino, eram 40 dias. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Então, conforme a lei de Moisés, eles trouxeram o menino, o Cristo, apresentaram ao Senhor e ele foi redimido como o primogênito. Lucas, também no capítulo 2, um pouquinho mais à frente, no versículo de número 39, diz assim, e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E uma consequência de tudo isso que nós estamos falando agora, vocês vão ver no versículo 40, uma consequência das características de José, uma consequência de tudo que ele fez e como ele conduziu a sua família, contribuiu para o que vem agora. Olha o versículo de número 40. E o menino, quem que era o menino? Cristo. E Cristo crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, conforme ordenara o Senhor. Um líder espiritual da sua casa, que contribuiu para o crescimento do Cristo. Não duvido que você, nós somos excelentes pais, excelente pai, excelente marido, ótimos profissionais, empresários, trabalhador, responsável, amoroso, não duvido. Nós somos, porque somos de Cristo, fazemos a diferença. Mas se não somos líder espiritual, não estamos cumprindo o papel principal que deveríamos desempenhar na nossa casa, com a nossa família. Quando nós deixamos tudo isso como prioridade, sermos ótimos profissionais, nos destacarmos como os profissionais, e deixamos a nossa família de lado, não estamos cumprindo com o nosso papel de líderes espirituais da nossa família. E eu tenho que trazer um alerta com
amor, com carinho. Porque se nós não formos líderes espirituais da nossa casa, da nossa família, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer rachaduras, brechas vão ser feitas em nossa casa, em nossa família. E se essas brechas, essas rachaduras que estão abertas, não forem fechadas em tempo, Satanás vai ver, vai entrar, vai afetar os nossos entes queridos. Precisamos ser líderes espirituais e tampar qualquer brecha e rachadura. Pai, marido, nós somos como uma porta que fica na entrada da casa, na entrada da nossa família. Tudo o que nós deixarmos entrar, vai entrar. Você pai, você marido, tudo que você deixar entrar no seu relacionamento, na sua família, na sua casa, vai entrar. Para o que nós estamos abrindo a porta? Será que eu esqueci a porta aberta? Se nós não deixarmos entrar o mudanismo, a preguiça, a cobiça, o desinteresse pelo Senhor, pela palavra do Senhor, não vai entrar. E aí sabe o que vai acontecer? Nada disso entra e nós teremos uma família abençoada, apaixonada por Cristo, que quer estar na presença de Cristo. Mas se nós deixarmos entrar tudo o contrário, assim vai ser a nossa família. O mais emocionante, o mais importante, o mais tudo que nós podemos ter quando nós estivermos diante do Senhor, como homens de Deus, como pai, como marido, é receber o relato de que nós fomos líderes espirituais da nossa família, de que nós conduzimos a nossa família nos propósitos de Deus para a nossa esposa e para os nossos filhos. Então, José era um pai, um homem, que era justo, que amava a palavra, era um homem que amava a sua esposa, era um homem que pensava, refletia antes de falar, antes de agir, que buscava a presença de Deus. Era um homem de fé, obediente, valente. E também era o líder espiritual da sua família. Eu estou na terceira geração da minha família cristã. Ontem nós fomos comemorar o aniversário de 50 anos de uma igreja. De uma das congregações da igreja que eu cresci, em que a minha família fez parte daquela história. E até hoje continua fazendo parte daquela história. Porque eu tive a graça de Deus, a misericórdia de Deus em minha vida. Mas não só eu, os meus pais, as minhas gerações anteriores. E o compromisso que eu tenho é que os meus filhos e os filhos dos meus filhos também assim sejam. Porque é promessa de Deus. É promessa de Deus para mim, não só para mim, para você, para a sua família, para o seu filho, para a sua filha, para os filhos dos seus filhos, para os filhos das suas filhas. Deus vai preparar.
Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Senhor querido, Pai eterno, mais uma vez entramos na Tua presença, gratos, ó Pai, porque o Senhor é bom e porque o Senhor é o nosso Pai. Gratos, ó Deus, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos amou, continua nos amando, continua nos instruindo, continua cuidando de nós, continua nos levando nos Teus caminhos, sobre os Teus passos, muitas vezes continua nos carregando, suprindo a necessidade de forças, ó Pai, de forças para dar o passo, de forças para continuar, transpassar as barreiras que a vida tem colocado sobre nós. Nesta noite, ó Deus, nós te pedimos, Pai, mostra-nos, ó Deus, como, onde, quando, o que e por que fazer, para que nossos filhos, para que nossa geração, para que mais filhos, para que mais homens de Deus sejam levantados, ó Pai, para que a geração, a Tua geração, a geração do Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós, que através dele se iniciou e está em nós, nós fazemos parte. Cresça, ó Pai, faça a diferença. Mostra-nos, ó Pai, as brechas que porventura estão abertas. Mostra-nos, ó Pai, as fendas que porventura estão abertas em nossas famílias, em nossos relacionamentos. Mostra-nos, ó Pai, para que nós possamos lutar, trabalhar para fechá-las. Espírito Santo de Deus, intercede por nós. Neste momento, Pai, nós colocamos as nossas famílias em Tuas mãos. Declaramos vitória sobre nossas famílias, declaramos vitória sobre os nossos filhos, declaramos que toda arma forjada contra nós não vai prosperar. Declaramos que todo espírito maligno, demoníaco, que esteja rodeando, caia por terra agora, em nome de Jesus. Declaramos liberdade. Liberdade para as famílias que aqui estão, que congregam, que Te buscam. Declaramos que onde quer que os nossos filhos estejam, a boa mão do Senhor lá está os protegendo. Declaramos que em nenhum lugar, nada, nem ninguém vai roubar a semente que foi implantada nos nossos corações e nos corações dos nossos filhos. Nós declaramos, ó Deus, que a Tua paz, o Teu amor e a Tua alegria encherão o nosso ser, encherão a vida dos nossos filhos de forma transbordante. E que eles e nós iremos distribuir paz, amor e alegria. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.